Então, pessoal, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Semana passada eu não pude estar aqui na aula porque estava no evento do Canal Solar, depois eu fui para o evento lá de Florianópolis, tá? E agora acabaram os eventos e eu vou estar tudo correr bem toda semana aqui para a gente poder desenhar um- uma evolução. A gente tem muita coisa para passar, é um conteúdo muito massivo. Só que não adianta a gente passar um conteúdo se vocês não tiverem uma mentalidade preparada para absorver tudo isso, sabe? Eu acho que é uma coisa que tem que ficar muito clara para vocês, é que a mentoria, ela é baseada no que vocês precisam ser. Não é só o aprendizado que vocês vão ter. É como vocês, como pessoas, precisam agir para conseguir conquistar o que vocês querem na vida. Tá? Quando a gente escuta um coach falando, um empresário falando, uma frase que ele fala muito, que as pessoas falam muito assim, a gente precisa ser antes de ter, né? E isso é muito fato, é fato. Por que eu falo isso? Porque eu sou um cara que estuda muito, então eu sou um estudioso, e a consequência de eu ser um estudioso me dá resultado. Então, primeiro você é, né? Vou dar um exemplo, pessoa que gosta de malhar, gosta de treinar. Ela é uma pessoa saudável e ela é uma pessoa disciplinada. Quando você é, você vai ter um corpo X, um corpo Y. Ah, eu sou organizado financeiramente. Eu sou econômico. Eu sou lá, lá, lá. Você vai ter dinheiro guardado. Então, gente, o foco aqui é eu tentar passar para vocês o que seria uma mentalidade que vocês precisam desenvolver para poder ter resultado. Antes de mais nada, antes da gente falar nas próximas aulas, a gente falar de técnica de prospecção, técnica de negociação, técnica de fechamento, sabe? A gente vai abrir depois para vocês escolherem alguns temas também, se vocês quiserem alguma aula mais da parte técnica, né? Tem muitos vendedores que querem vender usinas maiores, posso ajudar a como prospectar usinas maiores, tudo isso eu posso fazer. Só que isso é um resultado de um trabalho, tá? O que eu quero passar para vocês? Eu não vivo disso aqui, eu não vivo de mentoria. Eu estou aqui na minha empresa hoje, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou tirar aqui, ó, o meu virtual aqui, ó. Eu estou na minha empresa, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu estou aqui, ó. O meu negócio, ó. Aqui é um cantinho que eu fico aqui, que aqui é a sala da diretoria. Lá, onde aquela menina tá, tem um baita no escritório grandão, ó. Meu negócio é a minha empresa. Meu negócio não é ficar aqui dando aula para vocês. Eu estou aqui porque é um propósito de vida, compartilhar conhecimento. E vocês estão aqui porque vocês me conhecem e vocês entendem que eu tenho resultado. Eu quero passar para vocês o que que eu faço para ter resultado, tá? Então, a, a- essa aula está sendo gravada. Depois eu vou subir numa plataforma que chama MemberKit, que é a nossa plataforma de gestão de conteúdo. Lá, tudo que eu passar aqui, apresentação, planilha, qualquer ferramenta que eu mostrar para vocês, depois eu mando no grupo do WhatsApp e eu mando depois na plataforma. Beleza? Então, vou começar aqui, ó. Hoje eu preparei uma aula que seria o onboarding do vendedor. O que que é onboarding? Onboarding é quando você entra na empresa e o teu gestor, que é super bem preparado, ele tem uma trajetória de conhecimento que ele vai te treinar para depois você começar a performar. É assim que acontece nas empresas? 99% não. 99% vocês são soltos na empresa, o dono da empresa te dá um celular e fala, liga aí, pega a conta de energia, faz orçamento assim, assim, assado e se vira, sabe? Onboarding seria o processo que o vendedor ele precisa passar para que ele tenha resultado, tá?
Então, a ideia hoje é que eu desenvolva isso com vocês. Desenvolva esse onboard, essa trajetória. O que que, o que que vem essa imagem aqui na cabeça de vocês? Quando vocês veem essa imagem aqui, ó, o que que quer dizer? Podem abrir o microfone, podem comentar. Eu queria que vocês comentassem sobre essa imagem aqui, ó. Levanta a mão ali e, e comenta. Ninguém? Um só de cada vez. Deixa eu atender minha esposa, só um minutinho. Não posso deixar de atender. Oi, amor. Tô na mentoria, tá todo mundo te ouvindo aqui. Tá bom, beijo, tchau. Tá com um bebê de 4 meses, né? Então não posso não atender. Brunão, pode abrir o microfone, cara. Fala aí, o que quer dizer essa imagem? Cara, boa noite, né, gente? Boa noite. Eu vejo que sem a base, né, o principal, não funciona. Pode ser o carro que for, a empresa que for, se não tiver o principal, não anda. É, também, cara. Também. Alguém quer falar mais alguma coisa? Que serve? Para que serve essa Ferrari sem roda? Ela vai apodrecer aí. Se ela ficar aí desse jeito aí, ó, ela vai apodrecer aí, não serve para nada. O Borges, seu microfone tá fechado, o que você vai falar? Ela não serve para nada. É um puta do É. potencial. Pode falar, pode falar. Boa noite, né? Tudo bem, turma? Bom estar Boa. com vocês aqui. Ah, Neto, aí assim, independente da marca ser reconhecida, ser um excelente padrão, que você tenha tudo conforto, que você tenha altos padrões, se você não tiver tudo funcionando, se você não tiver tudo completo, principalmente com a base que você tem, você não vai a lugar nenhum. Então, independente de você for, você precisa ter um potencial para que você possa ter, colocar essa potência à frente, você precisa ter uma base, sustentação e fazer a coisa caminhar. Também. Mas você falou uma palavra que eu gosto muito, que é potencial. Então, Problema. essa Ferrari aqui, ela tem um puta do potencial, mas sem roda ela não serve para nada. Vocês têm um puta do potencial, mas se vocês não fizerem, não serve para nada. Então, eu tô aqui para falar para vocês que não adianta vocês acharem que vocês são super vendedores, que vocês sentirem que vocês são, que vocês estão aqui para aprender o que eu vou passar para vocês, ou seja, vocês estão investindo em vocês, só que se vocês não pegarem o que eu estou passando aqui, não pegarem todo o conhecimento que vocês têm e aplicarem e executarem, é uma Ferrari, vocês são uma Ferrari sem roda. Vocês não servem para nada. Porque potencial, gente, não traz dinheiro. Potencial não paga conta. Se eu mostrar o meu pipe para vocês aqui, o que que é pipe? Quando você tem um CRM, a gente fala em pipe. Pipe é a quantidade de negócio que eu tenho no meu funil de vendas. Eu tenho um pipe aqui de 1 bilhão, que são projetos que eu tenho em negociação. Mas se eu não fechar, não serve para nada. É uma Ferrari sem roda. É um puta do potencial, mas se eu não fechar, não serve para nada. Então, vocês precisam entender que não adianta vocês se posicionarem como excelentes vendedores, vocês estarem trabalhando numa excelente empresa, vocês terem uma carteira de clientes, se vocês não fazem o que precisa ser feito para fechar a venda. Ponto. Isso é um mindset, isso é mentalidade. Vocês precisam entender que pessoas são valorizadas pelo que elas fazem e não porque elas têm o potencial para fazer, tá? Senão vocês são isso aqui, ó. Vocês falam assim, puta merda, eu não vendi nada esse mês. Você é uma Ferrari sem roda. Você tem um puta no conhecimento, você tem um puta na carteira de cliente, você tem tudo, mas você não serve para nada. Nesse mês você não serviu para nada. E tá tudo bem, a gente tá aqui pra gente conversar sobre isso, tá? Leituras.
Preciso que vocês criem o hábito da leitura. Preciso. 2 livros que eu recomendo demais para vocês. 2 livros que eu recomendo demais, demais, demais para vocês. Se vocês não têm o hábito da leitura, eu preciso que vocês leiam um livro antes desse livro. Ó, o homem chegou. Eu preciso que vocês leiam um livro antes de ler esse livro, porque um livro que chama O Poder do Hábito foi o livro, ó, vou escrever aqui no chat, ó, O Poder do Hábito. Esse livro foi um livro que me ensinou a criar o hábito da leitura, tá? Então, se você tem dificuldade de ter o hábito de leitura, dificuldade para sentar para ler, dificuldade para ter essa iniciativa mesmo de começar a ler, o livro O Poder do Hábito, ele me ajudou muito a criar o hábito da leitura. Depois que você cria o hábito da leitura, isso vira uma necessidade, é uma constância. E daí eu indico esses 2 livros aqui para vocês. O primeiro livro, Mindset, esse livro aqui ele é fundamental para vocês entenderem sobre o que que é uma mentalidade de Neto, sucesso. Pode falar? Neto, Pode você falar? recomenda a sequência de leitura do Não, Mindset Independente? dependente. Porque aqui Que esses o 2 livros, cara, vão ajudar vocês de Poder maneira. do Hábito eu já li, inclusive ele muito bom, mas o Mindset ele está na minha lista de compra. Aqui é o É, seguinte, o do Mindset vai falar sobre uma mentalidade de sucesso. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E o Nada Pode Me Ferir é para quem procrastina muito, para quem enrola muito para fazer as coisas, para quem sabe o que precisa fazer, mas fica sentado, sabe? É a história desse cara aqui, que é o David Goggins. Se você vê a vida que ele teve e o que ele se tornou, você fala, cara, minha vida tá, eu tô no céu. Eu tô no céu, sabe? E ele ensina a você criar essa mentalidade para você fazer o que precisa ser feito. Porque vocês sabem o que precisa ser feito. Vocês só não fazem. Mas tá tudo bem. E, gente, eu tô generalizando, tá? Não quero que vocês se sintam culpados. Eu não sei da história de vocês. Às vezes tem gente aí que vende até mais que eu aqui e sabe o que eu tô falando. Eu só tô generalizando porque eu quero que vocês tenham esse tipo de pensamento. Porque quando você tem esse tipo de pensamento, tudo na sua vida vai dar certo. Eu não sou, gente, volto a falar, meu negócio aqui, eu sou dono de empresa, eu sou sócio de uma empresa, e o meu negócio é vender, trazer resultado. Só que tudo que eu conquistei na minha vida foi por causa da mentalidade que eu tive, que é isso que eu estou tentando passar para vocês. Sobre o mindset, Borges, tem uma frase dela aqui, da Carol, que mudou meu jeito de pensar. A gente tem o hábito de ser recompensado pelo resultado. Então, tem um estudo que foi feito nesse livro que fala sobre os pais que parabenizavam os filhos pelas notas. E tem um outro estudo que foi feito, no mesmo estudo, eles compararam pais que parabenizam os filhos pelas notas e pais que parabenizam os filhos pelo esforço de ter estudado. Os pais que parabenizam os filhos pelo esforço de ter estudado, os filhos tinham notas melhores do que quem parabenizava pela nota. E os filhos eram muito mais preparados, porque a recompensa estava no esforço e não no resultado. Onde eu quero chegar para vocês? Que vocês têm que ser recompensados pela produtividade que vocês têm durante o dia. Eu estou aqui para falar para vocês que o game é o que vocês fazem durante o dia, não é a venda. Hoje a gente está acostumado a ser recompensado pela meta batida, pela venda fechada. E não é pela meta batida e venda fechada, é pelo trabalho que é feito para que aquilo acontecesse. Então, esse livro fala disso. Recomendo demais para vocês entenderem o que é uma mentalidade de sucesso focada na recompensa do trabalho que tem que ser feito. Ponto. Isso vai até mudar o jeito que vocês cuidam dos filhos de vocês também. Tem vários outras coisas. E o Nada Pode Me Ferir é a história desse David Goggins, que ele era, tem até foto dele atrás ali, dá para vocês verem, ele era obeso. Ele era obeso, enorme ali, ó. E ele botou na cabeça que ele ia ser um nave.
um SEAL. SEAL é o soldado que o top dos Estados Unidos lá. E ele botou na cabeça e ele Naval desenvolveu americano. esse mindset. Pode falar. É o fuzileiro naval americano, são Naval. os É casca o grossa. SEAL é terra, é soldado de terra, earth, air e de oceano, sea, terra, não lembro. Sei que é o soldado pica das galáxias aí. O Então, Neto, gente, vou falar. resumindo, ele é o tirado dos melhores dos melhores. É reclamar quando se chama assim, os melhores dos melhores. Entre os melhores, tira os SEALs. É isso Os aí. melhores dos melhores tira a nata dos SEALs, inclusive um dos treinamentos mais intensivos que existe no Exército Mundial. E o respeito deles é mútuo, inclusive nem todos entram, mas os que entram são tomados como heróis nos Estados Unidos, os SEALs, bem respeitados. História E bacana. não, é legal. E a história dele mostra que ele não veio. O pai dele batia nele todos os dias. Ele tem uma história muito sofrida, sabe? E os resultados que ele teve foi por causa dessa mentalidade que ele criou. Então, eu queria muito que vocês lessem esses dois livros, né, na Amazon. É baratinho, custa 30 conto cada um. Vocês leem esses dois livros, que eles vão ajudar vocês a moldarem a mentalidade de vocês para vocês estarem constantemente adquirindo conhecimento e sendo mais resiliente, mais casca grossa, mais mão na massa, mais executores, que é isso que eu espero de vocês. Beleza? Então, falando, gente, em mindset, a gente começa com os 3 Cs, né? Para quem assiste minha palestra, assiste às vezes que eu falo nas redes sociais, que eu criei esses 3 Cs, porque na minha cabeça, um cara que tem resultado, um bom vendedor, ele tem confiança, comunicação e conhecimento técnico. Esses 3 Cs, na minha visão, para quem trabalha com qualquer coisa em vendas, tem que ter conhecimento técnico sobre o produto que você está vendendo, uma boa comunicação, você conversar bem, você falar bem, você explicar bem e confiança. Você ser uma pessoa confiante. A confiança, ela envolve postura, né? Como que você se apresenta para o cliente? Será que você se apresenta olhando olho no olho? Bom dia, tudo bem, Pamela? Meu nome é Neto. Como é que você tá? Olha, olho no olho, aperta a mão firme, postura, ombro para trás. Isso passa confiança. O cliente, ele faz a leitura na hora que você chega no cliente, ele já olha para você e fala: esse cara aí. Essa comunicação não verbal, que é antes de você abrir a boca, você já perdeu a venda, sabe? Porque esse cara ele já tá. O cliente ele já olha para você e fala: esse cara aí é fraco, isso aí. Essa Pâmela aí, eu não consegue nem conversar, ela fala muito baixinho, não entendo nada que ela fala, sabe? Então, gente, os 3 Cs. Só que quanto mais conhecimento a gente tem até uma frase do Kevin Bacon, que ele fala, tem o Kevin Bacon, o ator, e tem o Bacon, o filósofo. Ele fala que conhecimento é poder, knowledge is power. Quanto mais conhecimento você tem, mais poderoso você fica. Então, quanto mais vocês entenderem do negócio de vocês, mais poderoso vocês vão ser. Então, primeira coisa, com muito conhecimento técnico, vocês vão conseguir ter mais confiança para falar com o cliente. E aí a comunicação é treinável. A comunicação é treinável. Se você fala baixinho, tem um curso que chama Vox. Vox, V-O-X, Vox to You. É um curso de comunicação, sabe? Tem muitos cursinhos online no YouTube. Você consegue fazer para você se comunicar melhor. Porque a responsabilidade da comunicação, do que o seu cliente entende, é sua. Se você falar uma coisa e ele entender outra, a responsabilidade é sua, tá? Então você tem que saber se comunicar muito bem. Quando você tem os 3 Cs, a chance de você ter medo é menor. Mas às vezes o vendedor tem medo.
O medo seria do quê? Hum, eu nunca tive medo, sabe? Hoje, por exemplo, se eu chegar pro Bruno ali e perguntar, "Ô, Bruno, quantas horas você conseguiria falar sobre energia solar sem interrupção?" Ele vai pensar assim, eu consigo falar um dia, um dia. Não, qualquer coisa que o cliente me perguntar, eu sei responder. Quando chega nesse nível de qualquer coisa que o cliente vai perguntar, sabe responder, você não tem medo. Você domina o assunto. Então, por isso que eu volto nos 3 Cs. Conhecimento técnico é muito importante. Porque quando você domina o assunto, você vai ter medo o quê? Você vai ter medo do cliente por quê? Sabe? Então, muitos vendedores, se sentem medo, é falta de preparo. Falta de preparo. É falta de conhecimento sobre o que está vendendo. Porque quando a pessoa domina o assunto, qualquer coisa que o cliente perguntar, ele vai falar, tá? Eu não estou falando de vendas, estou falando de conhecimento sobre energia fotovoltaica. Neto, deixa, se me permite, Claro, só falar eu estava eu lógico. tava, eu tava na consultoria agora e eu dou consultoria para advogados também. Eu adoro dar consultoria para consultorias, né? E aí um dos advogados, cara, extremamente preparado, disse, cara, eu me sinto inseguro na hora de chamar o cara para um fechamento. O advogado trabalha muito com contrato, então, e de chegar pro cliente e dizer, cara, o que é que está faltando para você ser meu cliente, né? E aí eu compartilhei com ele que tem a ver com aquele nosso primeiro encontro sobre perfis comportamentais, né? Mesmo para pessoas mais espontâneas, como é o caso do Neto, como é o meu caso, o Neto é até um cara que tem um pensamento muito mais estruturado, eu sou muito mais extrovertido que ele. A gente, igual o antifrágil, É, que se sente nem, à vontade no desconforto, eu sou a zoeira gente também, pô. a gente se sente à vontade no improviso. Eu sou um cara que eu não gosto de planejar. Você disser assim, Igor, eu quero que tu faça uma palestra para o meu time, mas eu preciso ser grave isso. Não, deixa eu fazer ao vivo. Por quê? Porque eu me sinto mais à vontade em fazer as coisas espontaneamente. Mas mesmo para pessoas do meu perfil, imagine para pessoas de perfis mais analíticos, né? Eu falei lá dos estáveis, dos conformes. Quem não assistiu, eu coloquei de presente algo melhor. Porque como não foi gravado, né, então eu deixei na plataforma de vocês um workshop completo de como vender energia solar aos diferentes perfis. Uma aula de 45 minutos sobre tomada de decisão, sobre emoções, um monte de coisa sobre os perfis. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: quando a gente, independente do perfil que a gente tem, eu percebi o seguinte: mesmo eu sendo espontâneo, quando eu não me preparo, eu gasto muito mais energia e eu sinto muito mais medo. Então, eu posso até me sentir à vontade, mas o resultado não é o mesmo. Então, a gente que é mais espontâneo, a gente que tem mais, talvez, habilidade com as palavras, que gosta de fazer mais de improviso, a gente tem que ser humilde e lembrar o seguinte: eu posso até gostar da espontaneidade, mas o meu cliente merece o melhor. E como ele merece o melhor, e ele vai ter o melhor de mim, eu também vou ter o melhor dele. Provavelmente eu vou ganhar a venda, vou ganhar a conta, vou ganhar mais dinheiro, a minha família merece isso. Então, é a mente de excelência, sabe? A gente pode fazer improviso, mas na roda de violão, com os amigos, na hora de trabalho, a gente tem que seguir o processo. E quando a gente segue o processo, e isso eu estou falando não só para preparar a venda, para estudar a empresa, para estudar o cliente, para fazer uma apresentação digna, mas eu estou falando também de uma coisa que eu vivi nos meus primeiros 4 anos de vida profissional em vendas, que é fazer roteiro de visita. No começo, eu tinha uma base de clientes para visitar e eu fazia, assim, na doida. E eu comecei a perceber, Neto, que eu acordava triste segunda de manhã. Era como se fosse o meu inconsciente dizendo assim, cara, se organiza, tu vai ser mais produtivo e tu vai se sentir mais confortável. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a planejar a minha agenda
até quarta-feira, quando chegava na terça à noite, eu planejava até sexta. E isso fez uma diferença enorme na minha rotina profissional no campo. Então, o medo, a insegurança e a ansiedade, eles tendem a reduzir muito quando a gente se prepara e a gente faz as coisas de modo organizado. Vocês sabem qual é a. Quando eu falo sobre mentalidade, quando eu falo sobre leitura, uma coisa, eu quero que vocês entendam que é uma sugestão de coisas que eu faço, tá? Eu sou assim, eu faço. Então, eu leio bastante, eu estudo bastante e eu sigo pessoas que me agregam alguma coisa, tá? E tem um cara que eu gosto muito, que eu vou colocar aqui no nosso chat também, chama Eslen de La Nogari. Esse cara é um cara que, para quem tem Instagram, segue ele, ele tem uma comunidade que chama Reservatório de Dopamina. E essa comunidade é sobre, como é que eu posso dizer? Sobre desenvolvimento pessoal. Lá tem muitas aulas, muitas coisas. E eu vindo para cá, no meu escritório essa semana, uma aula que ele estava dando, né? Eu raramente eu escuto música dirigindo. Eu escuto podcast ou alguma aula, alguma coisa, porque eu volto a falar, o meu mindset é esse, de estar constantemente aprendendo. Até porque eu quero trazer conteúdo para vocês, então eu fico me alimentando de coisas que eu acho que faz sentido, né? E o Wesley, ele falou, ele estava dando uma aula sobre excelência. Quando a gente fala de excelência, o que que vem na cabeça de vocês? Né? Tipo, vocês são excelentes em quê? Um atleta olímpico, um nadador, medalha de ouro. Ele é excelente em natação. Por que que ele é excelente? Porque simplesmente ele faz o que precisa ser feito todos os dias. Então, a excelência nada mais é do que você repetir a mesma coisa que é simples todos os dias. Por isso que ele é excelente. Ele vai todo dia, ele vai cedo, toma o café da manhã dele, ele treina, ele volta, ele almoça, descansa, volta, treina, volta, descansa e dorme. No outro dia ele toma café da manhã, treina. Ó, 4 anos para ganhar a Olimpíada. Todos os dias. Quando alguém faz alguma coisa, ele fica excelente. Aonde eu quero chegar? O Igor me citou sobre um bom comunicador, né? Que eu falo bem, que eu palestro bem. Por que que eu falo bem? As pessoas não sabem que eu fui nascido e criado nas Testemunhas de Jeová. Desde 4 anos de idade, eu bato de porta em porta para falar com um estranho sobre a Bíblia. As pessoas não sabem disso. Então, hoje eu converso bem, eu falo bem, porque eu fui treinado desde criança para fazer isso. Ponto. Por isso que eu converso bem. O que eu quero dizer é que se vocês querem melhorar a comunicação, se vocês querem melhorar o conhecimento técnico, se vocês querem melhorar alguma coisa, vocês precisam repetir isso constantemente. Constantemente. Simples assim. Beleza? Então, ó, mindset. Se você tem os 3 Cs, dificilmente você vai ter medo, você vai ter insegurança, você vai ter ansiedade, tá? Primeira coisa. Você tem que ser persistente, porque nada vem fácil e a nossa taxa de conversão é uma taxa baixa, então você precisa prospectar muito, você precisa negociar muito, você precisa conversar com muitas pessoas para poder fechar uma venda. Mas aí, às vezes a gente não está animado, a gente precisa ter resiliência para superar os problemas. Começou janeiro, fevereiro, ninguém vendeu nada, tal, não sei o quê, a gente tem que ser resiliente, sabe? Tem que ter uma inteligência emocional para superar os problemas, tá? E constância. Constância. Você precisa ter constância para tudo na vida, sabe? Quer fazer exercício? Constância. Leitura? Constância.
Vendas é constância, prospecção. Constância, 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 constância. Beleza? Esse aqui é o mindset. Gestão pessoal, gente. Sabe? Isso aqui é o que o Igor falou. É primordial vocês terem agenda. Primordial vocês terem agenda. Vocês precisam saber o que vocês vão fazer. Vocês precisam saber o que vocês vão fazer. Vocês precisam chegar no escritório amanhã não que é feriado, né? Mas na sexta, na segunda, vocês têm que saber o que vocês vão fazer, vocês têm que saber com que cliente vocês vão falar, vocês têm que saber aonde que vocês vão prospectar, onde que vocês vão fazer porta a porta, onde vocês precisam, não pode ser, eu vou pensar, sabe, o que que eu vou fazer hoje? Vocês têm que saber, tá? Você tem que ter uma gestão pessoal, primeira coisa com agenda. A segunda coisa é um controle financeiro, uma gestão financeira pessoal, não da empresa. Vocês precisam saber o quanto vocês ganham, vocês precisam saber o quanto vocês gastam, vocês precisam saber o quanto vocês podem gastar. Vocês precisam, geralmente, vendedor que performa melhor faz dívida, precisa ter boleto para pagar, sabe? É importantíssimo que vocês pensem nisso, tá? CRM tem que ter CRM. Vocês não podem, vocês como vendedores, não podem não ter CRM. Ah, Neto, mas eu vou ter que investir no CRM. Usa o Trello, usa qualquer coisa, mas não usa caderno. Não usa caderno. Por que que eu tô falando pra vocês não usarem caderno? Porque caderno, ó, não dá pra ver. No caderno você fecha. Você tá cheio de cliente aqui, ó. Caderno você fecha. Só um minutinho. Ó, o Rodrigão tá vindo sim. Você tá vendo? Tá vendo? Ele tá vindo sim. Não, Mas que tiver. Ó, ele fala por mim. tá bom, tranquilo. De boa. Não, beleza. Mas amanhã eu tô indo. Então Tem tá. umas coisas pra fazer. Então tá. Qualquer coisa ele fala. Tá? Fechou. Tá com Deus. Bom descanso, até mais. Eu vou. Bom, amanhã você for cair o dia inteiro, não. Vou ter casa. Não, tá bom. Eu queria adiantar as coisas mesmo. Preciso botar Só um minutinho, opinião pra pessoal. dentro. Ele estava lá na empresa, aí quando o CEO vai, Então, Dentro de eu novembro. tenho que, CEO eu tenho chamou que ele lá botar a rapidinho. opinião pra dentro. Né? Então, dentro de novembro. É de novembro. Tchau. Tchau. Vocês escutaram a minha meta para novembro? Não, né? Eu tenho que vender 24 milhões em novembro. A minha meta é vender 24 milhões em novembro. Só em novembro. Tá? Só em novembro. Você quer saber quanto que eu vendi Tem que deixar um pouquinho para nós aí também, moço. Sabe quanto que eu vendi em outubro? Alguém quer chutar? Ó, se a meta é 24, com certeza essa meta é para cobrir a meta de novembro, então foi um pouco menos. Menos quanto? Ah, sei lá. 9 milhões e meio. Oxe, tá bem discrepante a diferença. Mas eu vou A conseguir. meta é para ser quebrada. Meta pra ser quebrada. É que eu preciso. É que para contextualizar para vocês, eu preciso entrar com 2024 vendido já uma porcentagem. Então, eu preciso vender em novembro para eu fechar, que seja novembro e dezembro, 24 milhões, né? Para eu fechar o ano vendido com 30% da minha meta do ano que vem. Então, assim, aqui é bem puxado, sabe? Então, assim, amanhã é feriado, amanhã eu vou estar trabalhando, que eu tenho que fazer contato com clientes, que eu tenho que marcar reunião para poder fechar as vendas, tá? E aonde que está isso? Está no CRM. Depois eu vou mostrar meu CRM para vocês. O CRM, qual que é a vantagem do CRM para um caderno ou para qualquer outra, um Trello da vida que é gratuito? Mas qual que é o CRM você consegue colocar tarefas, ele te lembra, ele te manda e-mail, ele fala o que você tem que fazer. Se você colocar as automações ali, você consegue trabalhar melhor, tá? E rota de visita. Se você vai sair para prospectar, você programa primeiro, senta a bunda na cadeira, trace no mapa ali o caminho que você vai fazer, quem que você vai visitar, sabe? Tem um site que chama CNPJ Bis. Esse site você consegue, pelo CNPJ da empresa, consegue falar, achar o nome do dono,
Faz um roteirinho certinho. Eu vou visitar o posto de gasolina do seu Pedro. O dono não chama seu Pedro, o dono chama João, que é o filho do seu Pedro, é o João que toca o negócio lá, tal, né? Tá no CNPJ bis. Pesquisa, chega preparado. O ponto de hoje é vocês se prepararem para poder começar a vender. Beleza? Aqui está o modelo de agenda. Depois eu vou compartilhar essa agenda com vocês, para vocês editarem ela, tá? Mas vocês, isso aí, gente, tem que vir de vocês. Não tem que ser o dono da empresa, não tem que ser o gestor que tem que ficar falando para vocês, tem que ser de vocês. Vocês precisam entender que essa mesa que vocês estão sentados aí, se vocês trabalham home office, ou vocês trabalham no escritório, né, lá na empresa que vocês atuam, a mesa que vocês ficam, essa mesa, esse metro quadrado que vocês sentam, é a empresa de vocês. Esse metro quadrado tem que dar resultado. Esse metro quadrado tem que gerar receita, sabe? Então não adianta você ficar, o meu patrão não investe em mim. O meu patrão não me dá nenhum curso. Invista em vocês e se organizem. Sejam pessoas organizadas. O Wesley falou também nessa mesma aula, ele falou que ele é psicanalista e ele atende com psicanálise muitos empresários, jogador de futebol, só gente muito pica, assim. E ele falou que 100% das pessoas bem-sucedidas são organizadas. 100% das pessoas bem-sucedidas são organizadas. Não estou falando organizada de bagunça. Se eu pegar minha mesa está bagunçada. Organizadas com tempo. Porque se você não tiver agenda, você vai fazer a agenda dos outros. Se a Pâmela não tiver agenda, amanhã alguém vai ligar para ela às 10 horas da manhã e ela vai ficar até 10h30 conversando para piano. Porque ela não tem nada para fazer. Ela tem um monte de coisa para fazer, mas não está na agenda. Vocês entenderam? Se vocês não se organizam, vocês vão estar à mercê de apagar incêndio. Então você bota lá 1 hora do teu dia para você olhar o Instagram, mas bota lá na agenda. Põe na agenda. Eu tenho meu fone de ouvido. Por que que eu tenho meu fone de ouvido? Porque eu coloco meu celular no modo avião, eu coloco o fone de ouvido e durante aquele período que está na minha agenda, eu só fico falando com o cliente. Só fico mandando e-mail, só fico prospectando, entro lá no LinkedIn, entro buscando empresa, entro no Google Maps, vou fazendo o meu mapeamento para ver com quem que eu vou falar. Ninguém me atrapalha. Você com o telefone desligado, ninguém te enche o saco. Ninguém, é a melhor coisa do mundo, telefone desligado. Então eu boto o meu fone aqui, boto uma música de outra coisa. Tá? Estou compartilhando o que eu faço. Como que eu consigo me manter focado? Se eu botar uma música, se eu botar um Jorge Mateus, eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou ficar cantando, né? Porque eu conheço a música, eu gosto da música, eu vou ficar cantando. Mas se eu botar Chopin, que é piano, eu não vou ficar cantando. Então eu coloco músicas que não têm letra, porque isso não me distrai, tá? Ah, Neto, música me distrai. Tem um outro negócio que eu falo muito, que eu uso muito, chama white noise. Vocês já ouviram white noise? Sabe o que é o white noise? White noise é isso aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ouvir aqui, ó. Olha, eu tava ouvindo hoje, ó, Lang Lang. Lang Lang é um dos melhores pianistas do mundo. Ele é um japonês, ó. Vamos ver se toca para vocês aqui. Dá para ouvir? Estão ouvindo? Ele tem olha que legal. Esse zoom, ele tem uma função de filtro. Quer ver? Eu vou tirar o filtro aqui. Tá ouvindo? Não. Tá ouvindo? Agora sim. Agora tá. Ó. Só escuto isso. É isso que eu gosto. Eu coloco só isso, ó. Tem Lang Lang. Lang Lang é um
pianista famoso que é vivo, ele é novo. E ele toca todo mundo. Mas eu gosto de Chopin. Ó, Frederic Chopin. Não é coisa de gente chata, não, gente. É só. É o jeito que eu descobri que eu consigo me concentrar. Aí você fala assim, ah, Neto, eu não aguento essas músicas. Beleza, coloca isso aqui, ó. White Noise. Tem aqui, ó, White Noise 3 horas. Isso aqui, ó, 3 horas ouvindo isso aqui, ó. Parece um barulho do mar, mas é um constante, é a mesma. Você bota no fone isso aqui, parece que você está imerso num negócio assim, ó. As pessoas falam do lado, você não escuta. Você não escuta. Esse foi o jeito que eu descobri que eu consigo me concentrar. Então vocês, gente, precisam tirar horas do dia de vocês para vocês serem produtivos e fazer o que precisa ser feito. Nesse momento, você vai colocar na sua agenda, nesse momento ninguém te incomoda. Senão vocês não conseguem fazer. Lembra do fazer? Senão vocês são uma Ferrari sem roda, tá? Essa agendinha depois eu vou mandar para vocês. Eu coloquei essa frase aqui, ó. Quais dessas etapas você se sente melhor? Aonde eu quero chegar? Vocês precisam se conhecer. Tá claro para você em que momento da venda você está mais confortável? Você gosta mais de prospectar? Você gosta mais de ligar? De fazer o cold call? Opa, fala Brunão, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Neto da Progesol. Como é que você tá? Beleza? Você se sente confortável falando com pessoas que você não conhece na primeira vez? Mesmo sabendo que a pessoa fala assim, não, não quero falar com você agora, desliga na tua cara. Ah, não, Neto, eu não gosto de fazer prospecção. Eu não gosto de ir porta a porta. Eu tenho medo de tomar uma portada na cara. Eu não gosto de ser rejeitado. Não gosto de ser, né? Beleza. Não, o Brunão gosta de negociar. Então, o Brunão, ele passou já da fase de prospecção, ou caiu o lead para ele lá, ele já atende o cliente lá. Ô, Borges, tudo bem, cara? Como é que você tá? E aí? Vamos mexer esse doce aí, vamos fechar essa venda, né? Vamos fazer churrasquinho, amanhã é feriado, e tal. Isso aí é negociação. Isso aí o cara, o Brunão desenrola. O bicho é desenrolado. Ele gosta de fazer amizade com o cliente, então na parte de negociação ali, ele é o fera. Mas o Brunão, ele é tão gente boa, ele negocia tão bem, que ele não consegue fechar a porra da venda. Ele vira amigo do Borges e ele não consegue fechar a venda. Porra, é uma Ferrari sem roda, Brunão. Ele fica amigo de todos os clientes, mas não fecha uma venda. Porque ele não se sente confortável em pressionar o Né? cliente para fechar a venda. Pode falar? É, nessa parte o cara cria um relacionamento gigantesco, Sim, confiança, mas aí ele não sabe dar o start. Talvez ele não definiu nem aquela questão que existe muito aquele cliente que você tem que tomar a decisão para ele, ó, vamos fechar aqui, é isso aí. a gente tem que decisão. O cara vira negócio, mas eu acabo fechando com outro. Eu chamo ele para o churrasco lá na minha casa, mas aí fecho com o concorrente dele, simplesmente porque ele fez um puta relacionamento comigo, mas na hora de fechar não me passou, não me incentivou a fechar. A gente acabou, tomou muito caminho do relacionamento e Isso. esqueceu da negociação do fechamento, né? Muitos vendedores fazem isso, Porsche. Muitos vendedores fazem isso. Sabe? Eles se sentem desconfortáveis em fechar a venda. Eles acham que eles não têm que vender nada para o cliente. Ele não sei o que tem na cabeça. Sabe? Sendo que, na verdade, é só falta de preparo. Porque, por exemplo, uma frase. Tô lá, Borges, você é meu amigo, tal, não sei o quê. Fala, ô Borges, e aí, velho, o que que tá faltando para fechar esse negócio agora? Acabou, é uma frase. Quando você solta essa frase, o cliente vai trazer objeção. A gente vai ter uma aula de fechamento. Na aula de fechamento, a gente vai falar sobre isso, como que a gente vai fazer. Mas estou dando um exemplo. Vou lá, fiquei amigo da Pamela, nós conversamos 5 vezes já. Aí eu falo, Pamela, o papo tá bom, mas e aí, o que que falta para nós fechar essa venda agora?
Perguntei, ficou quieto. Pamela, o que falta para a gente fechar esse negócio agora? Se eu não falar, ela tem que falar. Ninguém vai ficar em silêncio numa conversa. E isso é uma frasezinha, sabe? Outra frase, Pamela, o que impede você de fechar comigo agora? Eu trouxe à tona o fechamento. O que vem? A resposta, qualquer resposta que a cliente for dar agora é a objeção. Ela vai falar, ai, Neto, tá caro. Objeção. Ai, Neto, esse governo, eu não sei, eu tô com medo. Outra objeção. Ah, Neto, tá no final do ano, esse ano tem, agora tem Natal, eu vou gastar muito. Objeção. Mas por que ela vai trazer objeção? Porque eu botei ela no canto com uma simples frase. Então, qual dessas etapas você se sente mais confortável? Tem que estar claro para você. Tá? É uma pergunta sem resposta. Você não precisa responder para mim, é responder para vocês. Pô, qual etapa dessa eu me sinto mais confortável? Não, eu me sinto mais confortável no fechamento. Beleza. Se você se sente mais confortável no fechamento, você precisa treinar e praticar as outras. Tá? Eu só estou fazendo uma pergunta para vocês se avaliarem e saber em qual das etapas da venda vocês se sentem mais confortáveis, porque você sabe que se você está confortável aqui, você precisa se desenvolver nos outros lugares, nas outras etapas aqui. Ou até, vou mais longe, ou até colocar alguém para fazer o que você não gosta de fazer. Você já pensou nisso? Às vezes eu não sei, eu não conheço vocês no detalhe, eu não sei se vocês são donos, se vocês são vendedores, se vocês. É, Né? Pode falar, Eduardo, pode falar. nesse sentido, agora você pegou uma estratégia, eu sou gestor aqui da empresa, né, onde trabalho, e essa é uma das estratégias que vai colocar agora para dar. Os nossos consultores estavam muito divididos, separados. Tem um grupo deles, mas eles não utilizam para nada. E agora, justamente, é usar esse grupo para que a gente fortaleça, justamente nessa ideia, para quem quer bom de negociação, ok, atua na negociação naquele que não consegue fazer a negociação, não consegue estar na estrada, o fazer a união dos dois para que feche o negócio. E agora você pontou nesse ponto que, obrigado, que aí você me diz realmente, ó, estou na linha correta, então a gente vai tocar o barco agora para isso. Gente, Foco. a gente tem que ser realista. Se você não gosta de fazer uma das coisas, e você tem a possibilidade de fazer com que o teu gestor te ajude com isso, eu odeio fazer proposta. Eu gosto de negociar e fechar. Sabe o que eu fiz? Eu contratei uma menina, uma assistente. Sabe a Amanda que está no grupo? Eu coloquei ela no grupo? Eu botei uma menina no grupo semana, eu com o Igor. Chama Amanda. Ela é minha assistente pessoal. Ela digita as minhas propostas. Ela digita o meu contrato. Fechei uma venda com o Brunão lá. Eu não tenho que sentar a bunda na cadeira e fazer o contrato. Eu mando para ela os dados do Brunão, ela digita o contrato para mim, ela me entrega o contrato pronto, porque eu odeio fazer isso. O tempo que eu gastaria digitando o contrato, por exemplo, eu estou vendendo. Eu pago quinhentão para ela. Ela faz banco, ela faz, ela auxilia vocês. Porque o tempo que eu poderia auxiliar vocês, eu poderia estar vendendo. Vocês entendem aonde que eu quero chegar? Vocês têm que pensar em formas de serem mais produtivos naquilo que vocês são bons. Naquilo que vocês não são bons, ou vocês se desenvolvem, ou vocês colocam alguém para fazer. E eu vi aqui no grupo que vocês falam de TDAH, né? Eu tenho. Eu tomo Ritalina. Aqui, ó. Dá para ver, ó. Eu tomo Ritalina. Minha maior dificuldade é conseguir fazer. É por isso que eu tenho essa rotina. Eu tenho essa. Não é rotina, é ritual. Eu descobri que para eu conseguir focar, eu preciso colocar o fone e eu preciso ouvir piano. É um autoconhecimento.
Porque eu tenho TDAH, eu me desfoco qualquer coisa. Eu tô aqui, meu amigo entra aqui, eu já perco ali, o pessoal começa a falar. Eu tô numa sala que tem algumas pessoas que ficam aqui. Eu tô focado aqui. Se eu não tiver com fone, o fulano fala do Corinthians lá, o Corinthians perdeu, o Corinthians não sei o quê, já desfoca, sabe? Então, a gente tem que se conhecer. Até mais, meu irmão. Abraço. A gente precisa se conhecer, tá? Eu estou compartilhando o dia a dia meu com vocês. E é uma luta diária, gente. A gente ser produtivo, a gente fazer o que precisa ser feito é uma luta diária. Mas ninguém pode fazer por nós. A gente vende porque a gente faz o que precisa ser feito para vender, sabe? E lembra lá do livro Mindset? A gente tem que ser recompensado por esse processo de fazer e não do resultado, tá? Essa perguntinha aqui, ó, essa tela aqui é para vocês refletirem em qual etapa da negociação, da venda vocês estão melhores, são melhores, e ou se desenvolver nas outras, né? Ou pensar em alguma forma de melhorar. É, aqui tem um assunto muito importante. Imagem pessoal. Não adianta você, vendedor, chegar num cliente e tá com mau hálito, tá fedido, tá principalmente essas duas coisas, mau hálito, fedido, cheirando CC, né? Cheiro de corpo, né? Sem desodorante. Cara, isso aí quebra qualquer um. Tá? Então, primeira coisa, higiene pessoal, muito importante. A segunda coisa que eu tô falando ali, tá escrito ali, ó, vestimenta, tracinho, estilo. São coisas distintas. Você pode ter o seu estilo. Pamela gosta de ter o cabelo vermelho e piercing no nariz e piercing na orelha aqui em cima, assim, ó. É o estilo dela. Se o cabelo dela tá vermelho, mas é bem cuidado, o piercingzinho dela tá certinho, tá limpinho, ela tá cheirosinha, tá sem mau hálito, é o estilo dela. Dentro do estilo dela, ela tá bem vestida. Diferente de você tá mulambento, sabe? O cara tem barba. Igual tô deixando minha barba crescer porque eu quero fazer aquele teste com a minha filha, sabe? Quando você fica barbudo, aí a filha acostuma com ser barbudo, daí você vai lá e raspa a barba e coloca a toalha assim, daí a filha tira a toalha e assusta. Eu quero fazer esse vídeo aí. Então tô deixando a barba crescer. Estilo é diferente de estilo é diferente de vestimenta. Você pode estar bem vestido no seu estilo, tá? Sobre estilo, pode ser que algum cliente seu tenha algum preconceito, e aí fica um pouco mais difícil você vender para aquele cliente X, porque aquele cliente seu é preconceituoso, mas não tem nada a ver com, tem a ver com o preconceito dele. Ponto. Mas vestimento é diferente de estilo. Então, recomendo que o vendedor tenha sempre bem vestido, cheirosinho, bem cuidado, cabelinho arrumado, tá? Com um hálito bom, sempre, eu ando, sempre, aqui ó, uma coisa que vocês podem me encontrar em qualquer lugar, eu sempre vou ter house preto, sempre, sempre, sempre vou ter house preto, sempre, sempre. Eu compro caixa de house preto, caixa, aquelas caixas fechadas de house preto, tá? Vocês nunca vão me ver de mau hálito, porque eu prezo muito por isso, tá? Higiene pessoal, então a vestimenta. Não vou entrar no mérito aqui de um carro bem cuidado na hora de chegar no cliente, né? Vocês que querem vender grandes usinas, querem vender para clientes maiores aí, comércio. Você não vai chegar a vender uma usina de 1 mega num uninho todo fodido com escada em cima, tá? Não vou entrar no mérito disso agora, mas isso é imagem pessoal. Você vai vender uma usina de 1 mega, que é uns 4 milhões, 5 milhões aí, ele não vai te dar 5 milhões se você não tiver uma postura, uma imagem pessoal que seja compatível com aquilo que você está vendendo. Pô, né, você está falando que eu preciso ter um carrão? Cara, não. Só estou falando que é mais difícil você vender para uma pessoa que vai contratar você um contrato caro se você não tiver uma imagem que vai passar confiança.
Uma dica que eu dou, se você vai num cliente, você não tem carro, ou ia chegar com um carro que não é meio compatível, aluga um carro, sabe? Porque imagem pessoal é muito importante, que envolve o marketing pessoal. O que que é o marketing pessoal? É você se posicionar nas redes sociais. Eu sou a vendedora da empresa tal, eu vendo tal, esse cliente aqui é meu, sabe? E se posiciona e coloca lá. é, Tem pessoas que não gostam de expor a sua vida pessoal, mas coloca lá os hábitos que você tem. As pessoas, o cliente vai gostar de saber que você é uma pessoa que já teve resultado, sabe? Isso passa respeito. Então, invista um pouco no seu marketing pessoal. Isso envolve até você fazer postagem nas suas redes sociais de projetos que você vendeu e impulsionar, pagar lá, fazer um tráfego pago você mesmo, pelo seu Instagram, sabe? Vale a pena. Por que que você tem que esperar o lead cair do teu gestor, a tua empresa contratar o lead? Por que não você gerar os seus próprios leads, direcionando ele para o seu WhatsApp? Eu estava na fase de comprar terreno, né? Eu comecei a seguir muito corretor. Cara, o que eu recebia de tráfego pago de Instagram de corretor é absurdo. Então não é a imobiliária que fazia o tráfego, era o corretor. O Igor Batista, ele era o corretor que trabalhava para a imobiliária XPTO. Eu não via um anúncio patrocinado à imobiliária, eu vi 500 anúncios do Igor. Ele botou do bolso dele. Por que vocês não podem fazer isso? E, gente, tráfego pago, não está falando de R$ 500, não. Está falando de R$ 5 por dia. R$ 10 por dia, por 5 dias. É pouco, é um investimento. Meçam, façam o teste, meçam, tá? E se posicionem, gente. Se posicionem como pessoas. Se posicionem como pessoas competentes, que sabem o que fazem e que são de sucesso. Tem uma frase que eu falo na minha palestra, para quem assistiu sabe. Para quem não assistiu, eu vou escrever agora aqui no grupo, ó. Finja ser até ser de fato. Finja que você é o melhor vendedor de solar do mundo, até você ser. Como que você vai ser? Fazendo o que precisa ser feito para ser. Mas já se posiciona. Já se posiciona. Eu sou o melhor vendedor de energia solar da minha cidade. Se posiciona. Já mete um cabelão, tal, não sei o quê, né? Mas o que o Thiago Fonseca fala, eu fiz mentoria com o Thiago Fonseca, ele fala assim, a boca, os olhos não podem desmentir o que a boca fala. Não adianta você falar que você é o melhor vendedor de solar e não ter uma usina para mostrar para o cliente que você vendeu. A conta não fecha. Então, tudo tem que ter uma... A conta tem que fechar. Se você falar que você precisa ter um embasamento, tá? E você vai construindo isso devagar. Belezinha? O que que um vendedor precisa conhecer? Você precisa conhecer. Você precisa saber na ponta da língua quais são os seus indicadores, os seus KPIs, os seus KPIs, que a gente fala KPIs, é a mesma coisa. KPIs é KPI em inglês, KPIs. São os números. Nós fechamos o mês de outubro. Quantas propostas você fez? Vocês sabem? Quantas propostas vocês fez? Quantas propostas vocês fizeram? Quantas vendas? É muito fácil você falar quantas vendas, porque a venda é mais fácil você gravar. Mas, beleza, o board foi lá e fechou 8 vendas esse mês. Quantas propostas ele gerou para fechar as 8 vendas esse mês? Esse é o número mais importante. Lembra da, da recompensa no trabalho? A felicidade do Borges tem que ser a quantidade de propostas que ele gerou. Ele tem que ser parabenizado pela quantidade de propostas que ele gerou. Esses números têm que estar claros para vocês. Vocês precisam saber os seus números.
Então, o Borges fez 8 vendas. Para fazer 8 vendas, ele gerou 80 propostas. Então, a taxa de conversão do Borges é 10%. E o Borges vendeu 800 mil em 8 vendas, o ticket médio do Borges é 100 mil. Para o Borges vender 1 milhão e 600, com o ticket médio de 6 mil, de 100 mil, ele precisa fazer 160 propostas. É mágico, é matemática, é funil de vendas. Funil. Quanto mais propostas a gente faz, mais vendas a gente fecha. Se eu tenho a minha taxa de conversão, que é a cada X propostas, eu fecho uma venda, para eu vender tantas vendas, eu preciso fazer tantas propostas. Acabou. É mágico. Ah, Neto, beleza. Nossa, isso aqui agora ficou claro para mim. Eu anotei aqui, eu printei essa tela aqui. A partir de amanhã, que é dia 2, eu vou pegar, eu vou levantar quantas propostas eu fiz para fazer, fechar as vendas que eu tive. Aí eu vou ver qual o valor que eu vendi, dividir lá para saber qual que é o meu ticket médio, saber minha taxa de conversão. Beleza. Para facilitar para vocês, ó, vou mandar para vocês essa planilhinha aqui, ó. Você vai colocar lá sua meta, aí você coloca lá qual que foi o valor vendido, quantas vendas você fez. Nós demos o exemplo aqui do Borges, vendeu 800 mil, ele fez 8 vendas. Então, o ticket médio dele vai ser 100 mil. Aí, aqui embaixo, para ele fazer 8 vendas, ele fez 80 orçamentos. A taxa de conversão dele é 10%. Aí, você vai colocar ali que a meta é tanto, o ticket médio dele vai ser os 100 mil, ele vai fazer tanto lá. Aqui embaixo vai aparecer onde está 133 aqui, ó, vai falar o quanto proposta ele precisa fazer baseado nos números do mês anterior que você digitou. É fato. O Borges vendeu, é fato, é fato. Ele vendeu 8 sistemas. E ele vendeu 800 mil. E ele fez 100 propostas. Acabou, nós temos os números. Com esses números, jogando a planilha, você acha a sua taxa de conversão, você acha o tanto, tudo que precisava, e você vai colocar qual que é a sua meta. Colocou a sua meta com os números que você digitou, essa planilha vai falar quantas propostas precisa fazer. Acabou. Você vai focar onde no mês que vem? Na quantidade de propostas que você precisa fazer. Tá? Lembre-se, sejam recompensados, se recompensem pelo trabalho que vocês fazem e não pelas vendas que vocês executam. As vendas é a cereja do bolo. Fiquem felizes com se chegar no final do mês. Eu sei que todo mundo precisa vender e tal, mas, pô, esse mês eu trabalhei pra cacete, cara. Eu fiz muitas propostas. Se eu não fechei esse mês, eu vou fechar o mês que vem, porque tô negociando com 100 clientes, com 50 clientes, sabe? É isso que vocês têm que gerar uma carteira, beleza? Aí, gente, muito vendedor tem o interesse em ser gestor. Muito vendedor quer ser gestor, tá? A primeira coisa que eu pergunto para vocês é assim: você quer ser gestor por quê? 90% das respostas é por ego, que é um cargo de gerência. Aí você é promovido a gestor, o salário de gestor é menor do que o de vendedor. Geralmente gestor ganha menos do que vendedor, porque vendedor ganha comissão, geralmente gestor não ganha. É um exemplo que eu dou é você pegar um técnico de futebol aí. O técnico do Brasil lá, esqueci o nome dele lá, um nervosinho lá, ganha menos que o Neymar. Vocês são vendedores. Vendedor ganha mais. Às vezes você quer ser gestor por ego, pelo cargo. Ah, não, Neto, eu quero ser gestor porque eu gosto, eu quero coordenar time, eu gosto disso, eu gosto de treinar as pessoas. Beleza, eu coloquei aqui. Isso aqui, gente, é para vocês vislumbrarem um próximo cargo se vocês quiserem. Mas, na minha opinião, se você está arrebentando como vendedor, continua, porque você vai ganhar mais como vendedor do que como gestor. Tá? Mas quais são as funções de um gestor comercial? Controlar os indicadores. Então, você quer ser gestor, você vai chegar para a Pâmela todo mês e vai falar assim: Pâmela, vamos ver aqui a sua produtividade, vamos ver quantos propostas você fez, vamos ver se está de conversão, vamos ver as vendas que você fez, quais vendas você perdeu, por que que você perdeu, aonde que você atuou,
Tudo isso. Tem que ter essa constância, essa rotina de conversa com o vendedor, né? E acompanhar os números. Você tem, como gestor, que definir e implementar estratégias comerciais. Você que tem que saber aonde que o seu time vai prospectar. Vou dar um exemplo para vocês. A gente fez um dia uma campanha num condomínio fechado. A gente foi lá e montou uma tenda no condomínio fechado. Pergunta quantos clientes foram na tenda. 2. Isso foi eu que tive a ideia de botar a tenda lá. 2. Eu sou gestor. Eu falei, puta merda, velho. 2 clientes. O condomínio tinha 460 casas. Dia seguinte eu botei um food truck do lado da minha tenda. Botei um food truck de hambúrguer lá. Aí o pessoal ia para comer o hambúrguer. Aí eu aproveitava e pegava o cara. Então já teve muito mais audiência. Mas de quem que foi a estratégia? Foi minha, foi do gestor. Nós, gestores, temos que estar constantemente pensando em como vender. Às vezes é um folder mais bonito, um panfleto mais bonito. Às vezes fiz uma venda no condomínio, eu vou bater nas 10 casas da esquerda da casa que eu vendi, nas 10 casas da direita que eu vendi. Né? Isso são estratégias que é o gestor que precisa. Mas por que não você também pensar nessas coisas, né? E você passar para o seu gestor, ou você fazer, lembre-se que é o metro quadrado que vocês trabalham, é a empresa de vocês. Por que não vocês já terem a mentalidade de um gestor para vocês mesmos se desenvolverem e vocês mesmos terem resultado, né? Gerenciar ou ajudar o time comercial. A função do gestor é estar gerenciando, né, acompanhando, e a minha função hoje é gerir a minha equipe. Estou à disposição da minha equipe, sabe? E nesse ano foi um ano difícil para a gente. Ano passado eu tinha 30 vendedores, esse ano eu estou com 2. Eu e mais 2. Nós vendemos mais do que o ano passado. Eu e mais 2 vendemos mais que o ano passado. Porque teve esse direcionamento, teve essa gestão mais concentrada, mais essa personalização ali de treinamento, de atendimento, mais com 2 vendedores eu consigo saber exatamente qual que é a dor deles, o que que eles precisam, qual é o treinamento que eles precisam, porque eu tô ali, ó, acompanhando e cobrando, tá? Neto, Pode falar? me permite, eu queria fazer um comentário, porque eu passei por isso, né? Essa transição de ser consultor comercial para ser gestor, não dono, né? Para ser na época, um coordenador ainda de equipes. E depois eu não sei quem dos presentes aqui é casado, mas foram 2 coisas que eu aprendi na minha vida. E a gente aprende antes tarde do que nunca, né? A primeira é que ninguém casa para ser feliz, né? Isso é consequência. O objetivo maior é servir o outro, é cuidar do outro. Se essa for a cabeça, o casamento vai dar certo. Se for, eu quero ser feliz, você vai normalmente ter uma atitude egoísta e dificilmente você vai conseguir prosperar nessa instituição. Assim também é a liderança, é a gestão, né? Precisa ser um valor pessoal. Você precisa brilhar o seu olho, porque é óbvio que tem retorno emocional, retorno financeiro, retorno de atender aos seus valores pessoais, né? Sim, você vai ter, se é um valor para você, é, existe né, uma escala de motivadores de Edward Spranger, que ele chama o valor político, cujo motivador maior é realmente você gosta de direcionar pessoas. Se isso é um valor para você, você vai se sentir confortável nessa função. Vai brilhar seu olho você dizer, vai por aqui, a pessoa tem sucesso, e você sente que aquele sucesso também é seu. Então,
existem pessoas que né, têm isso naturalmente. Mas, assim como nem todo bom lutador de jiu-jitsu, bom jogador, precisa virar técnico ou precisa virar professor de jiu-jitsu, assim também nem todo bom vendedor precisa, para se realizar profissionalmente, virar um gestor comercial. É outra coisa, é outra pegada. Né? Do jeito que eu É compartilhei no uma Empresa de doação Elite, muito maior. exato, eu vou compartilhar também aqui no Vendedor de Elite para eles as funções gerenciais, para eles conhecerem, o bloco gerencial, planejar, liderar, organizar e controlar. Essas são as 4 funções gerenciais que trazem tudo isso que você colocou aí, né? Só porque é lá da... como eu não sou administrador, eu tive que estudar, né? Aí eu aprendi lá na Teoria Geral da Administração. Esse negócio é incrível. Inclusive, dividi a minha rotina nessas 4 atividades. A atividade de planejamento, atividade de liderança, atividade de organização, atividade de controle. E é ótimo, porque quando a gente tem que sair para a rua para vender, a gente, como gestor, a gente diz assim, não está dentro do bloco, mas eu tenho que fazer, porque, principalmente numa pequena empresa, se precisar desentupir o sanitário porque está entupido e vai receber um cliente, a gente faz e faz com prazer, porque tem que receber o cliente, ainda que não seja função básica nossa, enfim. Mas o que é que eu queria dizer? Então, primeiro, a gente não precisa virar gestor para se realizar profissionalmente, né? Eu fiz o caminho contrário, né? Fui gestor de multinacional, depois fui gestor em pequenas empresas, aí fui gestor em empresa de meio bi já, e um irmão meu, que hoje é meu parceiro em consultoria e tal, dizia assim, cara, tu vai ser muito mais feliz quando tu voltar para a ponta, porque essa função de gestor é ingrata, viu, bicho? O cara é servindo, servindo, ganha menos do que os vendedores, muitas vezes, como você falou, e não aparece. Ele é pago para ficar nos bastidores, né? Qualquer intempérie, qualquer oscilação na empresa, a estrela sempre vai ser o vendedor. A estrela sempre é igualzinho o exemplo que você deu do time de futebol, né? Então, eu me sinto muito mais realizado agora, né? De novo, podendo estar na ponta, estar vendendo, estar treinando e tal. Então, isso é um valor pessoal. E aí os nossos colegas precisam se perguntar, né? Qual é a grande motivação, como você bem falou. E a segunda sugestão que eu queria dar que é um problema muito grande na humanidade hoje, também é um problema na mente dos vendedores, que é a piramidezinha, né, das crenças primais, como a gente chama. A base, ser. O meio, fazer. E o topo, ter. O grande problema da humanidade hoje, e eu muitas vezes caio nesse problema, mas o conhecimento traz a reflexão traz a mudança. Por que eu quero ter o corpo do triatleta se eu não sou um triatleta ainda gordinho? O que é que o triatleta faz? Dorme cedo, come direito, acorda às 5 da manhã, né? Então, eu quero ter o cargo de diretor, eu quero ter o crachá, eu quero ter a, né, o nome, o título, eu quero ter o salário, eu quero Quero, ter o quero, título de empresário, quero ter mas uma Hilux. eu quero ter uma Hilux, mas eu quero ser o cara que é o primeiro a chegar, o cara que tem a mentalidade afeito ao risco, o cara que tem que abrir mão de ver, né, muitas vezes os filhos crescerem para poder estar servindo os outros e fazendo acontecer. O cara que faz, né, e aí o fazer é acordar cedo, dormir muito tarde, um monte de coisa. Ler não sei quantos livros por ano, fazer não sei quantos cursos, né? Então, isso é uma coisa libertadora, cara, para a gente, como pessoa, como profissional. Porque na hora que a gente diz assim, eu quero ter, mas eu não quero fazer e eu não quero ser essa pessoa. Tá tudo bem. É, A gente não precisa fazer tudo, ser tudo. E isso é muito libertador. Talvez isso uhum. tenha sido a coisa mais interessante que eu aprendi nesses
muitas formações, negócio de coaching, não Tem que sei o que aprender a aproveitar, a gente tem que aprender a curtir o processo, Exato, porque é o ser, exatamente. sabe? Isso que eu estou Cara, fazendo hoje aqui, uma vez um estudando. grande trainer falou uma frase, eu comecei a prestar atenção, vi que tinha acontecido comigo e realmente acontece. Se você entrar numa empresa, Neto, vamos supor que a empresa tenha 20 funcionários, todos ali no mesmo setor, e você disser assim, eu vou mapear aqui quem é o próximo que vai ser promovido. No instante você descobre. É. Ele, Por quê? Porque ele já é, ele só não tem o crachá ainda, é. Não, fora né? aquele puxa-saco, né? Não, tirando o puxa-saco, eu digo por atitude mesmo, por como, porque ele se comunica com você falou fake until you make, ou É, pretend until become, né? Que a turma é. fala, é um ditado em inglês. Finja ou Índia. comunique-se até se tornar. Então É. você se comunica verbalmente, é, é, da forma de vestimenta, não verbalmente aquilo que você deseja se tornar, porque você está sendo, já, né? Fala, Borges. O Neto, só para compartilhar também aí junto com o Igor, boa essa tua fala, viu, Igor? É justamente, eu como gestor aqui da minha equipe, tem um detalhe também, viu, Neto, que é só complementar aí. Quando você é gestor de uma equipe que está performando, está na maior auge, que você entrega 100% do resultado, que você vai comemorar o time é todo sorridente, perfeito. Mas quando você está naquela fase, naquele mês ruim, que o time não performou, que a galera não está indo bem, que o cara não está buscando lead, que aí você senta na reunião junto com os diretores para dar o feedback, para dar o resultado, e a tua equipe está lá, e você sabe que a sua equipe foi lá fora e deu o máximo de si, mas o mercado ainda não ajudou, faltou alguma coisa, teve alguma falha, feriados no meio, odeio feriado meio de semana, né? Você aí deve saber por quê. E você tem que apresentar os resultados e você sabe que o resultado não é positivo. Então, assim, ser gestor pode ser até bonitinho a escrita no crachá, mas quando você senta na cadeira aqui para você sentar as estratégias, dar os feedbacks nos pontos negativos, acho que só quem realmente senta que sabe mesmo o que está passando. Não é bacana, não. Eu sei Ô, o que eu Borges, passo. mas você falou uma coisa muito importante, cara, que você falou assim, não, que meu time se esforçou, só que o meu time não teve resultado. Cara, esse é o jogo. Você não vai mandar embora o vendedor que faz. Você não manda embora o cara que faz. Pô, o cara não vendeu esse mês. Pô, mas o cara fez 300 propostas, velho. Ele não vendeu porque foi uma fatalidade. O mês tá uma bosta e não sei o quê, sabe? Foi uma consequência, foi uma casualidade do mês. Mas mês que vem ele vai vender, cara, porque ele tem 300 negócios. Dando um exemplo. A gente não manda embora aqui, cara, pessoas improdutivas. A gente não manda embora pessoa que não trabalha. Se a pessoa tá trabalhando, ela tá no time. Pode ficar um ano sem vender, cara. Aí que você vai conseguir saber, pô, o cara não vendeu, mas por quê? A Pâmela fez 100 propostas, não vendeu nada. Pô, por que que... Vamos tentar enxergar aqui, ó. A Pâmela fez, mas acho que ela tá pecando no fechamento. Aí eu vou lá e eu vou caprichar no meu treinamento de fechamento com ela, sabe? Mas ela tá com sangue no olho. O problema é aquele vendedor que não tá nem aí para nada. Tá, então o que eu estou trazendo para vocês aqui, gente, é que a função do gestor, né, além de controlar indicador, de implementar as estratégias, de ajudar o time, de analisar o mercado, desenvolver parcerias com o gerente de banco, com quem for aí, monitorar fornecedor e concorrente, é tudo funcionalidade do gestor, mas vocês também podem fazer isso, ter essa atitude se vocês querem ser, tá? Então, essa apresentação aqui vai para vocês. Beleza? Lembrando que hoje foi uma aula meio que inicial para dar o start de vocês com relação ao mindset. Preciso que vocês entendam que vocês precisam se desenvolver como pessoas. Vocês precisam Sério. ser. Porque vocês sendo, vocês vão ter. Isso serve para tudo na vida, tá? Eu, E a, Neto, eu, Pode falar aí, né? depois que eu terminei as minhas formações e tal, fazendo algumas críticas a coisas de coach, não sei o quê, eu virei do avesso.
Eu me tornei o cara absurdamente crítico. Qualquer coisa que lembrasse minimamente algo motivacional, eu já rechaçava, porque eu sou um cara muito de número, de processo, não sei o quê. E como quase tudo na vida, ou tudo na vida, o extremo é burro, né? O extremo é tolo. E aí foi que eu comecei a me lembrar das coisas que eu tinha passado na minha vida e disse, mas isso aqui foi emocional. Isso aqui. E aí você começa a cair, né? Começa a cair a ficha de você entender que talvez 80% ou mais, ou 90% do seu sucesso ou do seu insucesso na vida é por questões emocionais e de mentalidade, né? Eu tenho certeza absoluta que se eu estou hoje aqui tendo o prazer de dividir essa mentoria com você, foi porque eu casei novo e tive a minha filha novo. Porque senão eu tinha mandado muita gente a merda, tinha posto a perder. Ora, mas se com elas eu fiz um monte de merda, imagine sem elas. Imagina assim. Por quê? Porque eu era um menino, até 30 e tantos anos. Cheio de Você se vontade, cheio desenvolveu de... por um motivo. Pois é. Então, assim, quando o Neto, a gente estava definindo, né, as pautas da mentoria, da formação e tal, que ele falou sobre mentalidade, eu disse, perfeito, a gente tem que ter esse encontro, a gente tem que falar sobre isso. Eu tenho eu tenho um Canva, né, tá? Até para a gente ver depois, para a gente aplicar, que é o que eu vendo, para quem eu vendo, como eu vendo, e aí você vai desmembrando os quadrinhos, e o último quadro é por que eu vendo? Por que que eu sou um vendedor? Por quem? Para que que eu quero dinheiro? O que que eu quero fazer com esse dinheiro? Né? Importantíssimo para toda vez que você relaxar, você lembrar do motivo que você está. Por que vocês estão aqui até 9 horas da noite? Esse é o game, né? E o E outro, por e o que. outro Pode pode falar, falar. perdão, meu irmão. Não, o que eu ia dizer, o outro ponto, né, que tem muito a ver com tudo que você falou aqui, é uma palavra em inglês também chamada accountability, que o Paulo Vieira, aqui no Brasil, né, traduziu, adaptou e criou um livrinho poderoso chamado Autoresponsabilidade. A pessoa accountable é a pessoa que tem certeza de que ela é, se não a única, mas a maior responsável por tudo que acontece na vida dela. Existem os acasos. Para quem é cristão, existem as permissões de Deus para o nosso melhor, que é o que eu creio. Mas, de um modo geral, a gente é responsável pela vida que a gente tem, né? De um modo geral. Mas não sei o quê. Mas você plantou, né? Você plantou. Então, bicho, quando a gente assume isso, as coisas se tornam muito mais fáceis, porque a gente economiza tempo. A gente para de ficar culpando o chefe, que a empresa não investe em mim. Inclusive, uma comunicação de marketing que nós tivemos para essa formação foi: você vai investir em você ou vai ficar esperando a empresa fazer isso? Né? Então, assim, a gente precisa ter autorresponsabilidade, entender que nós somos os gestores das nossas carreiras. Você foi preciso quando você falou do investimento em tráfego, que é um negócio que eu nem tinha pensado. Você está certíssimo. Cara, você está ganhando bem, graças a Deus, está ganhando 3, 4, 5 mil reais aí por mês, está conseguindo sustentar a sua família. Invista, invista, gere mais oportunidades de negócio para você, né? Tenha a mentalidade de dono nesse sentido, que é a melhor possível, né? Não fique só esperando pela empresa. O tema hoje, ele foi falando sobre mindset, e o Igor falou muito bem sobre autorresponsabilidade, porque agora a gente vai começar a entrar numa parte mais técnica mesmo, né? Numa parte de vendas mesmo, de prospecção. E aí a gente vai falar para vocês que vocês têm que prospectar X, tem que fazer isso. Eu vou falar, é muito trabalho, muito trabalho. Aí entra a autorresponsabilidade. Aí entra a autorresponsabilidade, né? Que daí vocês vão ficar com mimimi, reclamando, mas é por isso que eu vim de 9 milhões e, entendeu? Porque tem que fazer o que precisa ser feito e a gente está passando isso para vocês. Então, hoje a ideia do mindset, da palestra, não, da mentoria ser mindset, porque eu quero que vocês tenham a mentalidade de se autodesenvolver, independente do ambiente que vocês vivem,
porque a gente vai trazer muito conteúdo prático para vocês e vocês precisam executar isso. Beleza? Então, gente, por hoje é isso. Então, acabamos pontualmente às 9. Só lembrando a todos, Era a né? intenção, né? No endereço membros.eliteempreendedora.com.br, vocês terão acesso a todas as aulas gravadas. Perdão, viu, Neto? Eu tinha colocado o meu. Eu vou ajeitar aí no final para colocar. Eu coloquei o meu ali, pô, fica tranquilo. Perfeito, perfeito. É, vocês vão conseguir acessar todas as aulas gravadas, então, se você quiser reassistir, algumas aulas vão ser, né, mais técnicas, então vale a pena reassistir. Se você, né, perder uma aula, você pode assistir depois. Cada módulo cada encontro desse é um módulo. E aí você tem a aula gravada e você tem outras aulinhas lá que é uma planilha que a gente vai recomendar, é um curso, é um outro vídeo, e aí você vai ver lá as identificações. Tá bom? Isso aí, pessoal. E outra coisa, gente, usem a gente nos grupos, manda pergunta, sabe? Manda sugestão, quer tirar dúvida de alguma coisa. Ô, Neto, um cliente aqui que tá me falando isso, o que que eu falo para ele? Manda lá, marca a Amanda, que se eu não responder, a Amanda me liga. Ô, Neto, a Pamela tá pedindo ajuda lá, daí eu respondo lá, se caso eu não vejo, porque é muita demanda de coisa aqui de trabalho e acaba passando, sabe? Mas usem a gente está à disposição de vocês. Eu falo sempre, né, Igor? Falei ontem na mentoria para os gestores, né? E estou falando para vocês, o valor que vocês estão investindo não é só pelo conteúdo que a gente vai passar, é pelo acesso a nós. Vocês têm acesso a nós, né? A gente está aqui à disposição de vocês e isso não vai acabar. A gente quer que vocês tenham sucesso. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vem com material mais prático aí para vocês aplicarem no dia a dia de vocês. Compre um livro, compre um pelo menos, comece a leitura, comece a se desenvolver, comece a seguir pessoas que vão agregar valor para vocês, que só vai trazer sucesso, essa mentalidade de sucesso vai trazer coisas boas, tá bom? Boa noite, muito obrigado. Durmam bem, bom feriado amanhã. Amanhã eu vou estar trabalhando aqui, qualquer coisa estou à disposição. Tamo junto, gente. Um abraço, viu? Valeu, galera. Abraço.